Olá, queridos amigos, como que vocês estão? Então, mais um encontro para o estudo desse nosso livro tão maravilhoso, O Céu e o Inferno. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 da segunda parte, né? Nós vamos estudar os espíritos sofredores. Então, a partir de agora, nós vamos perceber que os depoimentos vão ser um pouco mais complexos, vão ser assim mais difíceis, mais sofridos, né? Pelos estilos dos espíritos que nós vamos estudar. Então, depois desses espíritos sofredores, nós vamos ter o capítulo dos espíritas suicidas, dos criminosos, né? E vamos finalizar com as expiações terrestres, tá? Então, esses depoimentos são um pouco mais delicados, mais dolorosos, mais difíceis. E aí eu preciso dar um alerta. A gente precisa se encontrar um pouco melhor, vibrar coisas mais positivas, fazer sintonias com essa espiritualidade maior, né? Para nós não nos envolvermos nessa situação, às vezes ficar com aqueles pensamentos mais assim, é, vamos se dizer, repetitivos, ficar pensando, nossa, e se acontecer isso, aquilo. Vamos entender que é um estudo, que nós precisamos dessa compreensão, precisamos entender o que está acontecendo e evitar ficar impressionados com o que nós vamos estudar a partir de agora. Por quê? Isso é muito importante para a gente mantermos a nossa vibração, né, melhor, para manter o nosso equilíbrio, a nossa serenidade, pensar em coisas boas e em assuntos construtivos. Se percebermos que podemos estar com essa influência, mudar a vibração e praticar o que a nossa doutrina fala, que nós falamos bastante, né? Vigiai os nossos pensamentos e orai. Orai e vigiai, tá? Então, vamos lá. Então, vamos iniciar com a nossa prece, agradecer a presença dos bons espíritos que nos intuem, que nos orientam a todo esse estudo, os espíritos amigos que vêm para esse nosso estudo para poder aprender com todos nós, que possamos ter boas intuições, bons pensamentos, vibrações positivas para termos entendimento, principalmente compreensão, para evitar os nossos erros, aproveitar a cada dia a nossa existência, a nossa reencarnação, para bons aprendizados, né? E estarmos atentos a tudo que Jesus nos orienta para evitarmos erros e nos aperfeiçoarmos e nos melhorarmos a cada dia. Que assim seja, Senhor. Bom, então hoje nós vamos estudar 9 casos. Noel, o August Michel, Lamentações de um Boêmio, Lisbeth, Príncipe Ouran, Pascoal Lavie, Ferdinand Bertin e François Riquier e por fim Claire, tá? Então vamos a são bastante estudos, vamos firme aí que tem bastante casos. Os primeiros eu vou explicar um pouco mais, depois o que se torna repetitivo nos outros, não vou estar tão comentando tanto, né? Vamos adiante então. Então, inicialmente, nesse capítulo, vai ser feita uma exposição geral do estado dos culpados, né? Quando eles se sentem culpados, eles entram no mundo dos espíritos e essa exposição geral foi chamada o castigo, né? Então, ela foi ditada para a Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860. Então, ainda nós não vamos ver os casos, é só a partir dos próximos slides. E o Kardec inicia esse capítulo com essa mensagem de George que resume todo um quadro do destino e a sorte desses espíritos sofredores, desses espíritos que se sentem mais culpados, tá? E ele inicia nos dizendo assim que depois da morte, né, os espíritos, depois da morte, os espíritos maus, os espíritos egoístas e duros,
são logo depois da morte entregues a uma dúvida cruel sobre o seu destino presente e futuro. Olham ao seu redor esses espíritos e não veem de início nenhum sujeito sobre o qual possam exercer a sua má personalidade. E o desespero se apodera deles. Portanto, o isolamento, a inação são intoleráveis aos maus espíritos. Então, esses espíritos sofredores, culpados, quando eles entram no plano espiritual, eles já enfrentam logo assim de início uma dúvida cruel do destino deles, né? Aqui sobre o futuro, o presente, o que vai acontecer? E eles começam a enfrentar consequências dos atos, do que já aconteceu, do que eles praticaram. E eles começam, então, ter já um estado de sofrimento, a culpa. Aí eles ficam mais em um estado de perturbação, que nós já estudamos, né? Essa perturbação quando falamos ali da passagem, do processo do desencarne. Então, para eles, fica muito presente essa percepção logo depois do desencarne, né? E pode se prolongar por um tempo maior. Além disso, o que o texto está nos dizendo, né? O capítulo, o estudo, que eles enfrentam um isolamento. Porque esses espíritos acostumados a fazer mal, normalmente, o que eles têm? Eles têm no outro as suas vítimas. E quando eles estão no plano espiritual, quando eles vão para o plano espiritual, eles não veem essas vítimas. Porque é através dessas vítimas que eles exercem o quê? O poder. O poder material, o poder criminoso, tá? Então, eles logo de cara, eles acabam se vendo sós, abandonados, no isolamento, como foi falado aqui, e na inação. Eles não começam a praticar nada, tá? E isso, para eles ficarem isolados na inação, é intolerável, né? Porque eles ficam numa situação difícil. Eles precisam estar perto daqueles que eles exercem uma influência mais prejudicial, prejudicando o outro, ok? Então, e o que a doutrina nos diz sobre isso? Né? Como que eles precisam dessas vítimas? Eles começam a vir aqui, né? Aqui para a Terra, para o nosso planeta, para o nosso meio, para a nossa materialidade, que tentar exercer sua influência prejudicial sobre quem? Sobre nós. E nós já estudamos e sabemos que a todos os momentos da nossa vida nós estamos sendo influenciados, nós somos muito mais influenciados pela espiritualidade do que nós imaginamos, tá? Então muitos, quer dizer que não são todos, em algumas situações, eles acabam vindo para cá para nos influenciar. Então, eles mergulham na terra como abutres esfomeados. Procuram entre nós, os homens, a alma que abrirá mais fácil acesso às suas tentações, às questões materiais. Delas se apoderam. Exaltam a sua cobiça, tratam de extinguir a sua fé em Deus, diminuir a nossa fé, diminuir a nossa vontade. E quando, enfim, senhores de uma consciência, vem a sua presa, vem nós, humanos, assegurada. Estendem-se sobre tudo que se aproxima da sua vítima o fatal contágio. Por isso que muitos espíritos estão aqui na Terra, muitos irmãozinhos, né? E às vezes nós temos a percepção e sentimos que somos influenciados por eles. Eles vêm, né, para através de nós, para que eles possam exercer o seu poder, o seu domínio e ter acesso a todas as questões materiais. Olha o que, então, Allan Kardec, né, na Sociedade Espírita, o que foi dito para eles em sequência. O mau espírito que exerce a sua raiva é quase feliz.
Então, o que nós vamos perceber? Que esses espíritos que realmente são egoístas, que são maus, que são duros, que se sentem culpados, eles ficam super felizes quando eles conseguem extravasar essa raiva, que eles conseguem extravasar essa maldade, tá? Quando eles não fazem mal, eles sofrem. Eles sofrem por não ter ação, pela inação, né? E quando o bem triunfa, eles se sentem mal, né? E o bem sempre vence. Então, nesses processos que podem ocorrer até a obsessão, que nós vemos ali nos livros dos médios, eles se sentem tristes, eles se sentem incomodados com a felicidade do quê? Dos outros. Então, sofre apenas nos momentos que não age na inação e naqueles também onde o bem triunfa o mal. Olha só, para a gente ficar mais atento, como eu já falei. Orai, vigiai, cuidados com os nossos pensamentos para evitar essa influenciação. Bom, em uma hora tudo isso muda, né? Todavia, os séculos se escoam, o mau espírito sente de repente as trevas invadi-lo, seu círculo de ação se estreita, tá? Significa, o que eles estão querendo dizer? Que ninguém vai ficar eternamente no mal. Em algum momento esse espírito vai ter o despertar e nós vamos ver em todos os casos. E até no momento em que eles passam pela comunicação mediúnica, conforme eles vão tendo várias comunicações mediúnicas, eles vão até se melhorando, vão se despertando. Só de conversar ali. Então nós vamos perceber em todos os casos esse despertar, a grande maioria. Demora, né? Uns nós vamos perceber 5 anos, 150 anos e assim vai. E na hora que ele desperta, a sua consciência muda até então e o faz sentir as picadas aguçadas do arrependimento. Bom, aí nós vamos perceber que o peso do erro, o peso da culpa, o peso da maldade, de tudo que se foi feito, começa, né, a pesar, né? Então é nesse momento do despertar que ele começa a abrir as portas, começa a se abrir para se reformar, para se modificar, tá? Nesse momento em que ele tem esse despertar, né? Diante de tantos erros, de tantas culpas, de tanto sofrimento, ele começa a perceber que ele vai colher o quê? Lei da causa e efeito. Ele pode colher dor e sofrimento, né? Então, gente, diante da lei divina, não tem quem dela possa fugir. Em algum momento, né? Tudo nós vamos. O que aqui se faz, como tem velho ditado, aqui se paga e assim por diante. E aí, né, com esse despertar, ele começa o quê? A visualizar. Vê como em uma miragem as provas terríveis que esperam. Gostaria de recuar. Avançar é precipitado no abismo medonho da vida. Rola espantando, até que o véu da ignorância recaia sobre os seus olhos. Ele sabe que de um momento para o outro ele vai ter que enfrentar essas provas. Não tem como, né? E quando esses espíritos estão para desencarnar, olha só o que né, para desencarnar, olha só o que acontece com eles. Sua alma, que vai deixar o seu corpo, se agita impacientemente, ao passo que as mãos crispadas tentam se agarrar às mortalhas. Então, por esse sentimento de culpa que eles sentem, né? Principalmente no momento do desencarne, começa a vir uma dúvida cruel sobre o seu destino, para o futuro, presente, né? E vem toda uma consciência do mal que eles fizeram. E aí eles têm um receio do quê? Do futuro. Eles imaginam todas essas dores, todo esse sofrimento que eles vão ter em função das suas atitudes, do que eles praticaram. E o que eles fazem? Eles tentam se prender à matéria física, tá? O que essas mãos crispadas, eles tentam se agarrar a mortalhas, a alguma coisa material. Por quê? Porque eles têm medo do futuro.
Eles sabem, eles sentem que o futuro não pode ser muito bom por tudo que eles fizeram. Então eles se apegam à matéria, né? Mas é em vão. Porque quando chega a hora de partir e tem que retornar para o plano espiritual, não adianta, né? Vão penar no plano espiritual até que, e nós vamos falar isso nos estudos de caso agora, que o verdadeiro arrependimento acontece. E começa então o processo de transformação e de mudança. Eu coloquei até uma borboleta carregando uma pedra aqui, bem nesse sentido, tá? Que é possível a mudança. Então, esses são os comentários gerais que o livro nos coloca para nós iniciarmos os nossos casos. Então, vamos ao primeiro caso. Então, Noel é o primeiro caso, né? Ele se manifestou, ele conhecia o médium quando vivo e ele começa dizendo: vou contar-te o que sofri quando morri. Meu espírito, retido no meu corpo por laços materiais, olha só, teve grande dificuldade para dele se desligar. O que já foi uma primeira e rude angústia. O que ele está nos dizendo? Que ele estava ligado por laços materiais. O que nós podemos entender disso? Que ele era uma pessoa muito presa à matéria, presa às vivências desse mundo. Uma pessoa que não trabalhou o seu lado espiritual. Então, a materialidade, aquelas pessoas que são presas aos bens materiais, a tudo isso, né? Esses laços acabam sendo mais fortes. E o espírito, no momento do desencarne, do desenlace, ele luta muito mais para se desligar, né? Ele diz que a vida era muito forte nele, ele não acreditava na sua perda, na sua morte, né? Eu procurava o meu corpo e estava admirado e assustado por me ver perdido no meio desse ajustamento de sombras, né? Ele já desencarnou e já teve acesso a quê? As falhas dele, as faltas que ele cometeu, as faltas que ele cometeu nas reencarnações anteriores, tá? Essa situação vai mudar de espírito para espírito. Enquanto alguns têm acesso às vidas passadas, né, outros não vão ter e assim por diante, tá? Ele comenta que aferiram-lhe de repente, ou seja, teve uma consciência culpada. Enfim, a consciência do meu estado, a revelação das faltas que me cometera em todas as minhas encarnações, feriram-me de repente. Então, uma luz implacável clareou as mais secretas dobras de minha alma, que se sentiu nua. Olha só, a alma dele se sentiu nua, depois presa de uma vergonha acabrulhante. Imagine, então, nós termos um acesso a todos os nossos erros dessa encarnação, da anterior, como que nós ficaríamos, tá? Quando aparecesse tudo isso para nós, tudo de uma forma muito clara, nada escondida, imagine a consciência se sentindo culpada, como que ficaria? E aí é como que ele coloca, né? Como que se a alma dele estivesse sendo nua, se despindo, tudo aparecendo, tudo, né? E aí ele tem o que ele fala de vergonha acabrunhante, né? Claro, vem todo o processo de culpa dele. Procurava disso escapar interessando-me pelos objetos novos e todavia conhecidos que me cercavam. Os espíritos resplandecentes, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma felicidade a qual não podia aspirar. O que ele está dizendo aqui para nós? Que ele via os espíritos felizes ali, mas ele não conseguia se aproximar, tá? Porque, pois, eram os espíritos assim mais, né, pesados que cercavam ele. Formas sombrias e desoladas, umas mergulhadas num triste desespero,
Outras, irônicas ou furiosas, deslizavam ao meu redor e na terra a qual permanecia atolado, atado, porque ele não conseguia se desligar do mundo material, tá? Ele ficava o quê? Preso na terra, preso na consciência, preso nas suas verdades, preso nas suas reencarnações, nos seus erros, remoendo, sentindo culpado. E aí a gente percebe formas sombrias, desoladas, convivendo com espíritos sombrios, devedores e mais, né, pesados nas trevas. Bom, ele relata que ele viu os humanos se agitarem, dos quais invejava a ignorância. Que ignorância é isso que ele está querendo dizer, né? Ele quer dizer que nós mal sabemos o que nos aguarda se nós não mudarmos de vida. Então ele está dando um alerta, como todos aqui, os casos eles vão dar alertas para nós prestarmos atenção, que nós não sabemos o que vamos encontrar no plano espiritual e muitas vezes vamos levando a vida, curtindo o mundo material, de gozos, e não é só isso, esse alerta. Toda uma ordem de sensações desconhecidas ou reencontradas me invadiam ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, o que ele está dizendo, né? Que ao mesmo tempo ele precisava colocar em ordem, mas ele estava tentando acalmar a consciência dele. Tem hora que não era em vão, vinha uma coisa, vinha outra, né? Passei um tempo do qual não pude apreciar a duração. Não sabia. Invejando os eleitos dos quais podia entrever o esplendor, detestando os maus espíritos. Olha o que esses maus espíritos faziam com ele. Me perseguiam com suas zombarias, desprezando os humanos das quais via as torpezas, passando-se de um profundo acabranhamento a uma revolta incessada. Então, ele passou um tempo sem saber que tempo que ele passou, como que ele ficou nesse processo, ficava alternando entre revolta e vergonha. Ele detestava os espíritos que perseguiam, porque ali tem muitos espíritos que lá nas trevas que perseguem, que usam de ironia, zombeteiros, que é o termo que nós usamos, né, de zombaria, tirando sarro, e que fazem isso principalmente. Eles não chegam para um espírito zombetando. Eles falam isso na frente de todos, né? Expondo a vergonha. Enfim, só quando ele foi invocado, tu me clamastes e pela primeira vez um sentimento doce e terno me apaziguou. Olha a importância. Então, aquilo que foi comentado lá no início do texto, né, que a Sociedade Espírita nos traz sobre o castigo, muitas vezes quando eles são evocados que eles vão começar a ter consciência para uma melhora. Escutei os ensinamentos que teus guias te dão. A verdade penetrou-me, então eu pedi. Deus me ouviu, revelou-se a mim pela sua clemência, como se revelara pela sua justiça. Então, olha a importância das nossas preces, esse estudo, tudo isso pode clarificar, né, um pouco mais o conhecimento da doutrina para todos esses espíritos que necessitam. Bom, agora nós vamos ver o Auguste Michel, o que ele passou. Ele morreu de uma queda, né, da viatura em um passeio em 1863, em La Havre. Ele era, vamos prestar atenção nisso, um moço rico, boêmio, gozando largamente, exclusivamente da vida imaterial. O que se pode esperar? Ele era querido pelos companheiros de prazer dessa vida material. Ele não gastava seu tempo com coisas sérias e úteis. Só na vida boa, né? Convivendo na alta sociedade, pela qualidade dele como um homem rico, de posses. Ele mesmo diz aí, relato, que ele foi um inútil, que ele não fez nenhum bom emprego das suas competências, das suas faculdades.
até como profissional, porque todos nós temos competências aí, não fez possivelmente, aí não é nem possivelmente, isso é muito claro no caso dele, um bom emprego das suas riquezas, né? Não pense que a riqueza tem aí um fardo muito fácil, é um dos fardos mais difíceis, né? Então a fortuna serviu apenas para satisfazer as paixões dele, os gozos, os luxos, a vaidade, né? Ele pensou mais nos gozos do corpo e não pensou na alma. E ele fala: sem ter feito o mal, não fizera o bem, tá? Ele foi evocado pelo médico que o conhecia por 4 vezes, tá? E sempre ele vinha com os mesmos comentários, tá? De uma incerteza cruel, né? Por exemplo, no primeiro, estava apenas desligando o meu corpo, desligado do corpo, o espírito em uma grande perturbação. Então, nos relatos dele, nesse daí, ele fala de uma incerteza cruel. Ele fala muito de perturbação. Tô perturbado, né? Que a perturbação era muito grande e que ele pedia perdão e preces, né? Ó, no segundo relato, perturbação. O que ele sentia? Porque sofria ainda quando o meu corpo não sofre mais. Por que esta dor horrível? Essa terrível angústia existe sempre? Então, olha que um espírito passa: dor, angústia, né? Cobrança. Ainda estou ligado ao meu corpo. Olha só, percebamos então a angústia, a aflição, o sofrimento. E ele está pedindo para Deus conceder descanso para ele, né? Ele fala que é muito cruel essa incerteza e ele fala, como eu comentei, que ele está preso ao corpo. Por quê? Porque ele foi muito materialista e os laços dele são muitos. Quando é muito materialista, os laços para o desenlaçado, desencarne, eles são muito fortes, muito resistentes. E esses laços ficam o quê? Retendo o espírito ao corpo, tá? Então a separação para ele foi longa, foi difícil, em consequência do quê? Da materialidade da existência. Ele não conseguia nem saber para onde ele estava, se sentia o quê? Perturbado. Numa terceira comunicação, ele fala: retorno sem cessar para o lugar onde se depositou o que eu fui. E nessa terceira comunicação já começa alguma mudança, né? Ele tá pedindo perdão de novo, ele pede para Deus atenuar os sofrimentos dele, né? E ele tá falando que ele vai e volta sem cessar da onde ele foi sepultado. O médium então percebeu a necessidade de ir fazer prece sobre a tumba dele. Então, lá na tumba, o August se manifestou, né? Pediu perdão. O médium foi até a tumba dele e fez a prece. E o médium exerceu uma espécie de ação magnética mais poderosa, ajudando no desligamento. E aí, só aí, na terceira comunicação, que ele consegue libertá-lo. Então, de novo, a importância da prece, né, dos passes magnéticos, e teve um resultado, o que nos relata aí foi moral, porque a gente percebe que o August ele tem já um arrependimento e também teve um resultado material, que foi o desenlace dele, né, dele poder partir para o plano espiritual, tá? Então aí ele relata também, ele começou a ter a mais noção das suas faltas, né? E pedindo aí o perdão de Deus. E ele agradece as preces. Bom, aqui nós vamos ver um estudo, né, do Boêmio, que ele vai fazer um relato de tudo que ele passou e ele nos passa orientação, tá? Ele pede para nós vivermos, mas não que nós não possamos ser um boêmio. Olha só o que ele fala: homens, meus irmãos, vivi só para mim. Hoje, se ele viveu só para ele, de forma egoísta, como um boêmio, hoje ele espia e sofre. Que Deus vos faça a graça de evitar os espinhos,
nos quais eles me dilaceram. Caminhai pelo largo do Senhor e orai por mim, porque abusei dos bens de Deus, que Deus empresta às suas criaturas. Então, ele nos orienta aqui que nós devemos usar com sobriedade, com cautela, os bens que nós somos depositários, porque os bens, tudo que nós temos aqui na Terra, nós somos apenas administradores. Deus nos empresta tudo isso, tá? E de que forma? Muitas vezes nós temos que trabalhar o quê? Ter muitos bens, riqueza, fazendo caridade, compartilhar e assim por diante. Deve se habituar a viver tão somente em vista à eternidade, para a nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual, que o espera, e por conseguinte, se desligar dos gozos materiais. Ou o alerta que ele nos dá, né, que nós devemos nos alimentar, ter experiências para vitalidade sem exagero, sem luxo, né? E por fim, as paixões humanas são como um laço apertado que enterra nas carnes. Essa frase eu achei bárbara, porque nós temos que entender que as paixões humanas, ela nos aprisiona onde? Na carne, tá? Como nós vimos nos casos anteriores e muitos desses irmãozinhos que, devido a questões materiais, eles ficaram presos, eles ficaram enlaçados, dificuldades até do desencarno, do desenlace, e o quanto que eles tiveram que sofrer. Então, são sinais aí que ele nos alertou. Bom, a Lisbeth, né, foi perguntado para ela detalhes e causa do sofrimento. E logo ela passa a orientação. Seja humilde de coração. Aqui é a lição para nós. Submisso à vontade de Deus. Seja paciente nas provas. Seja caridoso com o pobre. Encorajador para os fracos. Ardente de coração para todos os sofrimentos. E não sofrerás torturas que suporto. Então, ela já logo de início nos passa uma orientação. Eu amei, né, isso que ela passou, que nós possamos observar isso, que aqui está uma grande lição para tudo, né? Ser caridoso, enfim. Bom, aí foi perguntado para ela se o arrependimento iria aliviar ela, e ela fala de cara que não, né? Por quê? E ela responde: o arrependimento é inútil quando é consequência do sofrimento. E isso nós vamos observar muito claro. O sofrimento, normalmente quando nós sofremos, passamos por alguma prova muito difícil, mesmo encarnados, nós damos um grito de arrependimento, pedimos aí clemência, pedimos perdão muito fácil. Então, o pedir esse perdão muito fácil não é uma expressão muito sincera desse remorso, pelo remorso de ter feito algum mal. Então, logo que o espírito, às vezes o espírito não vai sofrer mais, quando para o sofrimento, o que acontece? Volta a cometer as mesmas falhas, os mesmos erros. E nós percebemos aqui na vida como encarnado, mesmo ali na vida desencarnado. Então, passa, grita, e logo já está fazendo a maldade de novo. Por isso, arrependimento não conduz, o livro nos diz isso muito claro, à libertação imediata do espírito. É preciso provar a sinceridade, é o que eu comentei lá no início, né? Ter aquele perdão sincero, através do quê? De novas provas, né? Da reparação do mal que fez. O arrependimento produtivo, que é isso que está fazendo, é aquele que tem por base o remorso de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparar, tá? Aí, então, o arrependimento ele tem que ser verdadeiro, né? Saber que ofendeu as leis de Deus e desejar principalmente a reparação de coração verdadeiro. Aí sim, se não, não.
quem que foi ela, né? Por que a Lisbeth se encontra nessa situação? Ela era rica, egoísta, bela, nobre e ambiciosa. Meu Deus, olha tudo isso, tá? Ela era indiferente e enganadora. Ela era muito materialista, né? Ela comenta que ela tinha tudo que os homens consideram felicidade. Olha o perigo aí dos bens materiais, da materialidade, dos gozos aqui na terra, né? E veja o que ela relata ainda. Esmaguei com meu poder aqueles que não se posternavam bastante diante de mim. Eu esmaguei as pessoas. Esmaguei ainda aqueles que se achavam sobre os meus pés. Humildade nada, né, gente? Sem pensar que a cólera do Senhor também esmaga cedo ou tarde as frontes mais elevadas. E ela aqui já responde. Ela esmagou, foi ambiciosa, foi, enfim, mas o Senhor também esmaga cedo ou tarde. Com tudo isso na vida, né? Ela viveu. Aí ela relata que ela viveu há 150 anos na Prússia, presta atenção. Se ela viveu há 150 anos e ela vai falar que não teve nenhuma outra reencarnação aí no meio, que ela estava aí sem socorro há mais de 150 anos presa ali, né? Pra gente ter uma noção que esse tempo do socorro vai e do perdão, enfim, depende das faltas que cometeu. Aí o médico perguntou se ela teve nenhum progresso como espírito, né? Para ver se ela teve outras reencarnações aí no meio. Olha o que ela responde: não. A matéria se revoltava sempre. Né? Olha sempre, a matéria se revoltava sempre. Olha a influência que a matéria exerce, apesar da separação dela com o corpo e espírito. Olha a descrição que ela faz. O orgulho vê tudo. O orgulho vê tu. Vos enlaçam em correntes de bronze, cujos anéis se apertam mais e mais ao redor dos miseráveis que lhes entrega o coração. O orgulho, ó orgulho, tá? Olha só, ela não fez nenhum progresso, porque a situação dela era sofredora, sempre sofredora, né? E ela descreve o orgulho e lamenta as consequências. Quando ela descreve esse orgulho e começa a descrever as consequências, o que a gente começa a perceber? Que já é um progresso. Porque enquanto ela vivia e logo após a morte, ela não raciocinava assim. Então ela começa a compreender o mal que ela causou. E isso já é uma coisa, já é um grande ganho para o espírito. E aí começa a coragem, a vontade de evitar, né? E assim, essa hidra de 100 cabeças, sempre remanescentes, que sabem modular seus assobios envenenados de tal sorte, que são tornados pela música celeste. O orgulho. Esse demônio múltiplo que se curva a todas as aberrações de vosso espírito, que se esconde nas pregas do vosso coração, penetra em vossas veias, vos envolve, vos absorve e vos arrasta atrás dele nas trevas da guena eterna. Assim, sim, eterna. Então, a gente percebe que ela tem medo, né, do arrependimento. O médium vai orientar ela para se arrepender, pedir, né, pelo espírito protetor. Aí ela fala que não pode, que ela tem medo. Ele insiste, fazem prece juntos. Aí ela agradece e pede pro médium, né, esquecer ela. Então ela pede, né, mas depois ela pede para retornar. Então aqui a gente percebe nesse relato a descrição do orgulho, né, pra gente ficar meio atento. O próximo caso é do príncipe Oran, né? Ele foi anteriormente um príncipe russo. Já de falar que era príncipe, a gente já tem uma ideia, né? E olha o que ele nos diz: ó bem-aventurados os humildes de coração, o reino dos céus lhes pertence. Aí ele pede prece para ele. Bem-aventurados são aqueles, que ele está falando, que humildes de coração escolham
escolhem para passarem suas provas uma posição modesta. Como a gente já percebe príncipe, né, com várias condições, a gente já percebe a materialidade aí. Não sabeis vós todos que a inveja devora, a qual estado está reduzido um daqueles a que chamais os felizes da terra? A inveja devora. Não sabeis as brasas ardentes que acumulam sobre a sua cabeça? Aqui ele já está falando a questão de trevas, brasas, fogo, né? Não sabeis os sacrifícios que a riqueza impõe, que é o que eu comentei, né? A riqueza impõe muito. As pessoas vão ter facilidades e essas facilidades não são a troco de nada, né? Quando se quer aproveitá-la para a salvação eterna. Vamos entender mais isso. Que o Senhor me permita, a mim, o déspota, orgulhoso, vir espiar entre aqueles que esmaguei com minha tirania. Então ele está falando que ele era tirano, déspota, passava por cima das pessoas, os crimes que o orgulho me fez cometer, tá? Orgulho, repeti essa palavra sem parar, para que jamais vos esqueceis que ela é a fonte de todos os sofrimentos que nos oprimem. Ele está confirmando isso, que ele era orgulhoso, materialista, e o orgulho é a fonte de todos os sofrimentos. Sim, abusei do poder e do favor dos quais gozava. Fui duro, fui cruel para os meus inferiores, que deviam curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer todas as minhas depravações. Quis para mim a nobreza, as honras, a fortuna, e ele quis tudo isso e ele sucumbiu, né? Sucumbir, quando ele fala, esses espíritos usam muito esse termo, é como se ele tivesse uma carga acima das suas forças, né? Eles falam sucumbir porque eles não admitem falar que eu falhei, que eu errei, que eu, né, falhei. Olha só, Deus não dá a ninguém acima do que se pode carregar. Ninguém tem a cruz que não pode. Não pede a ninguém mais do que pode, né, que ele possa lhe dar. Não exige que a árvore nascente carregue os frutos daquele que tem todo o seu crescimento. Deus dá aos espíritos a liberdade. Deus é bondoso. O que lhes falta? Então, se Deus dá liberdade, o que está faltando para esses espíritos? A vontade. E a vontade só depende de quem? De cada um. De cada espírito e de cada um de nós. Com a vontade não há inclinações viciosas que não possa vencer. Então, se nós temos vontade, se nós queremos lutar, nós vamos conseguir vencer. Depende do que? De nós. Foi perguntado se ele tinha consciência das faltas que ele fez. E ele diz que essa consciência é ainda um sofrimento. Sabe-se lá quanto tempo ele ficou com esse sofrimento, com esse tormenta. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, porque estão presos ainda à humanidade de sua última existência. Não percebe as sensações morais, não tem essa consciência. O meu espírito se separou da matéria e o sentimento moral aumentou, na proporção das horríveis sensações que sentia e acreditava serem físicas. Então, ele só conseguiu, né, aumentar essa moralidade, aumentar essa consciência, quanto mais sofrimento ele tinha. Que vai até o último, né, para ver se tem um alerta. Enfim, né, a gente vai perceber que ele compreendeu e que pede misericórdia do Senhor, tá? Coloco a seus pés meu orgulho abatido e lhe peço que carrega meus ombros com os mais pesados fardos da humildade. Então ele espera o perdão. Orais também para aqueles que esse demônio de fogo não devore em vós os instintos que os elevam a Deus. Então, para a gente sempre orar para esses espíritos. Irmãos de sofrimento, que meu exemplo vos sirva. E nunca ouvideis que o orgulho é inimigo da felicidade.
porque dele decorrem todos os males e atormentam a humanidade e a persegue até nas regiões celestes. Então a gente tem que tomar, é o pior, né? É o maior inimigo, né? Ele é o oposto da caridade. Então, para a gente combater tudo isso, a gente precisa trabalhar mais na caridade. E ele sempre pede preces, tá? E ele deixa essa mensagem que eu deixei em destaque aí para a gente refletir. O Pascoal Lavie, né? Ele comunicou com o médio sem conhecê-lo. Sofreu muito. Meu corpo pereceu, no mar. Meu espírito esteve sempre ligado ao meu corpo e por muito tempo esteve errante sobre as ondas. Então ele sentiu o corpo dele como se via nas ondas, ele descreve isso. Ele se desencarnou com 49 anos. Ele foi um marinheiro pobre e ele tinha desencarnado há muito tempo, né? E ele comenta que ele tinha que espiar, por isso ficou muito tempo dessa forma. E ele sentiu o corpo sobre o mar que o engolira, tá? Não poder desligar-me do meu corpo era para mim uma terrível prova. Deveis pensar na vida futura, em deixar de pedir a Deus a sua misericórdia. Então, ele dá todo esse alerta aí para nós, por isso que eu coloco até em destaque. E pede para orar por mim. Tenho necessidade que Deus me tome em piedade, né? O remorso. O Ferdinando desencarnou em um acidente também marítimo, mas ele tem um outro detalhe diferente do caso anterior, né? É um espírito de algum infeliz náufrago. Ele se comunicou no mesmo mês que ele desencarnou, né? Ele tinha feito várias tentativas sem êxito no momento do acidente para salvar a tripulação, acreditando que é só salvando os outros, a salvação dele seria assegurada, tá? Mas ele não tinha vínculo com o médium. Embora o desencarne tivesse acontecido há alguns dias, o espírito sofria ainda todas o quê? Olha aqui a descrição, angústia. É evidente que não tinha a menor ideia sobre a sua situação, não sabia, então aí tinha o quê? Perturbação. Acreditava ainda que estava vivo, ele ainda estava lutando contra as ondas, entretanto, fala do seu corpo como se estivesse separado. Ele estava percebendo, mas não conseguia se desvencilhar. Ele pede socorro e diz que não quer morrer. Tá? E aí a gente vai perceber que ele tem uma confusão de ideias dele. Ele não quer morrer, mas ele já comenta da causa da morte. Ele demonstra medo, ele até por descrever que estava em uma situação terrível, ele fala que ele estava no abismo, que ele estava no escuro. Abismo e no escuro, trevas, tá? Ele fala que a noite é tão negra que tem medo, tá? Ele estava descrevendo onde que ele estava. E que ele tinha uma angústia da separação. Ele sentia as vagas como se fosse engolir ele, sacudindo tudo, as ondas, que chega a oprimir o estômago, né? Que chega a embrulhar o estômago, assim, e sempre pedindo socorro. Por que tudo isso? O que ele passou? E aí nós vamos ver, nesse caso, ele relata que na outra existência, ele colocou várias vítimas em um saco e lançou essas vítimas ao mar. Então, esse desencarne dele, todo esse sofrimento, toda essa expiação tem a ver com o que ele praticou na outra existência. Ele foi culpado, mas essa existência que ele desencarnou dessa forma, ele honrou com o seu compromisso. Ele era amado, ele era estimado pelo chefe, então na existência ele teve a reparação, mas ele precisava resgatar faltas passadas da última expiação dele, e por isso da morte cruel que ele sofreu, tá? Pra gente entender isso. Ele mesmo quis se purificar, né? Sofrendo, né, as torturas que ele fez com os outros que sofreram. Então, assim, ele deixou o caminho de expiação para entrar no caminho, né, mais firme, mais seguro, o caminho da reabilitação.
E aí tem uma explicação bem clara do que nós falamos, né? Do verdadeiro arrependimento, do verdadeiro socorro nesse momento. Ele reconheceu, né, ser um castigo tudo isso. Bom, agora tem o caso do François Riquier, né? Olha, ele era um velho avarento e solteirão. Deixou uma fortuna. E aí eu vou relatar, né, que é bem pesado, a forma como ele descreve tudo isso. O médium pergunta: o que o senhor quer? Tá? Ele foi um locador de uma senhora que tinha esquecido totalmente, e ignorava se ele estava vivo ou morto. Tá? Então, depois de 5 anos que ele desencarnou, a filha dessa senhora que ele era locador, né, ela tinha crise de catalepsia e em seguida um sono magnético espontâneo. Então, ela era uma boa médium escrevente. E ela viu nesse sono o senhor Riquier. E ele disse para ela que queria falar com a mãe dela. E aí comentou, né? O que o senhor quer de nós? Meu dinheiro do qual se apossaram. Os miseráveis para repartirem. Venderam minhas fazendas, minhas casas, tudo para dividir entre eles. Dilapidaram meus bens como se, né? Olha só o que ele fala. Mas o senhor está morto, senhor. Não tem mais necessidade de dinheiro. Peça a Deus uma nova existência para espiar a avareza dessa última. Não, eu não poderei viver pobre. É necessário meu dinheiro para me fazer viver. Por outro lado, não tem necessidade de ter outra vida, já que vivo a presente. Então ele não estava nem se desligando, totalmente preso, arraigado à materialidade, aos bens, ao que ele tinha, né? Bem materialista. Bom, a próxima pergunta foi feita para tentar trazer, né, nas conversas mediúnicas, na orientação mediúnica, esse objetivo, para tentar trazê-lo à realidade, né, para buscar o perdão, para melhorar. Bom, rezemos pelo Senhor. O Senhor sofre? Oh, sim, sofro as torturas piores do que a doença mais cruel, porque é a minha alma que sofre essas torturas, tá? Penso sempre na iniquidade de minha vida, que foi um assunto de escândalo para muitos. Sei bem que sou bem miserável e indigno de piedade, mas sofro tanto que é preciso me ajudar a sair desse estado miserável. Então ela fala que vai ser rezar, vão fazer preces para ele. Aí ele agradece e ele pede que é para rezar para ele, que ele possa esquecer as riquezas terrenas. Olha só, a dureza, os laços, né? Fica muito apego, né? Então ele pede para esquecer essas riquezas terrenas, sem o que não poderei jamais me arrepender. Adeus e obrigado. É lindo quando tem esse tipo de socorro, de conscientização, né? Quando tem esses trabalhos mediúnicos, é muito bacana. O último caso nosso é da Claire. Ela era conhecida no médium, né? Quando viva. Sentimento, o que a Claire sente? Sentimento exagerado de egoísmo e de personalidade. A Claire, ela queria toda a atenção do médium para ela, ela era egoísta. Ela falava assim, venho te procurar até aqui, uma vez que você esqueceu de mim, tá? Mas ela tem vários casos do que ela passou aí, por ela ser mais egoísta, essa personalidade. O marido dela fez ela sofrer bastante, era violento, debochado, frio. Então, com certeza, ela não tinha atenção, amor para ela. E ela diz, eis-me eu, a infeliz Claire, que me queres tu que eu te ensine? Olha só, ela demonstra até orgulho nessa fala, mas ela tem certeza né, na hora que esses irmãozinhos vêm, eles passam a informação para nós, eles nos ensinam também, tá? Eles passam mensagens nos alertando, como nós vimos em todos os casos. É incrível, e a gente percebe isso muito claro nas sessões mediúnicas. Eu me debato e me arrasto como um estropiado que rasteja longo do caminho. O que ela está falando de rastejamento? Estropiado. Não sei que poder me atrai para ti. Talvez o da salvação?
Então, é o que ela está descrevendo, é o que ela passou nas trevas. Ela está descrevendo o sofrimento que ela passou nesses limbos, né? Que ela fala que tudo é soluço. Ela fala mais no finalzinho ali que é soluço, é miséria, é o espaço onde eles são arrastados, ficam gementes, pálidos, espíritos pálidos que erram, espíritos sem consolação, sem afeição, sem nenhum socorro. Então ela relata que sofre e a infelicidade aumenta a cada dia, né? À medida, por quê? À medida que ela percebe que a eternidade, que o conhecimento da eternidade se desenvolve nela. Porque dá aquela angústia que ela precisa melhorar. Ela vai viver sempre nesse sofrimento, nesse local, nas trevas que caía, né? Eles tremem, eles lamentam. E aí, no texto é falado que as trevas são para os espíritos a ignorância, o vazio, o horror do desconhecido. Por que eles passam por tudo isso, tá? Porque é através do sofrimento que eles começam a despertar, eles começam a fazer uma análise, começam a refletir. E aí nós vimos aí, eu passei num slide, que esse sofrimento tem que ser até bem físico, bem deles sentirem. E aí ela relata que tem sentimento de culpa, de egoísmo, de desconhecer, né, a caridade. E ela sente-se o quê? Ruída. Estou ruída pelo incessante lamento do tempo perdido, que me faz rastejar, mas não conheço ainda o desembaraçado. Tá? Então, eu rujo de dor, erro sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentido o eterno aguilhão do castigo se enterrar na minha alma revoltada. Aí nós vamos ver o que São Luís nos diz sobre a Claire, né? Nesse caso, o que traz de aprendizado? É que nós ficamos nos perguntando o que ela fez para sofrer tanto. Ela cometeu algum crime, algum roubo, ela matou? Né? E ele nos diz que não. Ela nada fez que tenha merecido a justiça dos homens. Ao contrário, né? Ela se divertia com o que vocês chamam de felicidade terrena. Ela se divertia com a beleza, a fortuna, prazeres, adulações, tudo que lhe sorria, nada lhe faltava e dizia quando a viam, que mulher feliz, tá? Então aí foram várias comunicações que ela fez e bem nas últimas percebeu-se bastante o progresso dela. Bom, o que ela fez? Foi egoísta, tinha tudo menos um bom coração. Se não violou a lei dos homens, violou a lei de Deus, porque desconheceu a caridade, a primeira das virtudes. Aí alerta para nós, ela violou essa lei. Caridade, gente, esse capítulo inteiro não tiveram a prática da caridade. Por quê? Todos materialistas. Muitos, apego, bens materiais, etc. Tá? Amou apenas a si mesmo, agora não é amada por ninguém. Nada deu. Se ela não deu nada para ninguém, ninguém lhe dá nada. Se eu não tenho amor, se eu não recebo amor, eu também não sei dar amor, não sei compartilhar amor. Então, por isso ela está isolada, desprezada, abandonada, perdida no espaço onde ninguém pensa nela. Ninguém se preocupa com ela. Então, o alerta aí que se tem é que esse é o suplício dela, tá? Ela encontrou o que? Só indiferença. Como só procurou prazeres mundanos. E hoje esses prazeres não existem mais. Como esses prazeres não existem mais, há um vazio em volta dela. Ela só via o nada, e o nada lhe parecia a eternidade. Então essa é uma punição bem forte, que a dor, porque que é essa dor que vai mortificar, porque é a dor que vai inspirar a piedade, essa dor que vai inspirar a compaixão. Né? Ainda a dor é um meio de atrair até a atenção dela, né? Para ela ocupar-se de si, para ter o autocuidado, para ela olhar para ela até. Veja que não foi necessário torturas físicas. E aí eles dão um alerta que os diabos não vêm atormentá-la. Mas isso não é necessário. A tormenta é.
ela mesma. E a culpa é um tormento imenso. E sofreu muito mais. E ali fala que os diabos seriam seres que ainda pensariam nela, tá? Então, no finalzinho das últimas comunicações, que se eu não me engano foram 6, ela tá mais calma, resignada, né, para expiar as faltas que cometeu. Essas comunicações foram auxiliando para ela tomar mais consciência e principalmente coragem para o enfrentamento. Bom, chegamos ao final desse capítulo 4, um pouco mais extenso devido à quantidade de casos, mas o quanto de ensinamento tivemos hoje, de alertas para nossa vida, porque a verdadeira, né, morada nossa no plano espiritual, evolução, o alerta de caridade, enfim, tem vários alertas aí esse capítulo, certo? Peço para que vocês leiam, se tiver alguma dúvida, coloquem lá no grupo do WhatsApp, procura no particular, eu, a Larissa ou a Carla, que nós vamos responder. A semana que vem nós vamos estudar a primeira parte do capítulo 5, que vai falar dos espíritos suicidas, certo? Então, que nós possamos ter uma semana muito abençoada. Jesus abençoe a todos. Pensamentos bons, vibrações boas e a prática da caridade. E até o nosso próximo estudo. Até mais.